E eu quero falar um pouquinho da política agora e também, digamos, de como foi esse 2025, né? Porque os presidentes da Câmara e do Senado, eles fizeram os balanços ali dos fins de ano, né? Então, Hugo Mota, Davi Alcolumbre falaram sobre os seus trabalhos no Congresso, disseram que foi um ano intenso, produtivo, desafiador, porque aprovaram juntas, as duas casas, quase 1.100 matérias. E em 2025, e mesmo em meio ao recesso, já se preparam também para os desafios do próximo ano. Eu quero receber aqui o deputado federal Arnaldo Jardim, que topou falar conosco neste domingo, para fazer um balanço sobre esse ano de 2025 e também os desafios de 2026. Deputado, seja muito bem-vindo. Obrigado por nos atender neste fim de semana. Já desejo uma boa passagem de ano para o senhor e para a sua família. E eu quero entender qual foi o raio-x que o senhor fez neste ano ali na Câmara dos Deputados, principalmente sob a gestão de Hugo Mota, que foi, digamos, bastante comentada nesse encerramento de 2025. Bem-vindo, boa tarde para o senhor. Muito obrigado, Evandro. Uma oportunidade muito grande de trabalhar com você aqui nesse instante, nesse domingo. Desculpa a informalidade, um calor terrível aqui. Estou no espírito das coisas aqui em São Paulo. Evandro, para ser muito sincero, como é o que você merece e os nossos amigos da Jovem Pan, eu não tenho dúvida de que o Congresso Nacional deixou a desejar esse ano. Deixou a desejar esse ano por conta não do volume de matérias, foi significativo, mas pelo fato de que, no processo de equilíbrio entre os poderes, acho que o Congresso não encontrou um caminho de construção desse equilíbrio. Acho que nós continuamos a ter um protagonismo exacerbado do Judiciário, isso tem inibido ações do Legislativo, isso tem gerado confrontos que prejudicam o país como um todo. Segundo lugar, do ponto de vista da relação com o governo, acho que ela também não teve a qualidade que deve ter uma relação entre o Executivo e o Legislativo. O governo operou pontualmente em busca dos seus interesses mais imediatos e nós acabamos não conseguindo discutir de uma forma mais estratégica os eixos para uma retomada efetiva do crescimento do nosso país. Resultado disso é que, embora tenhamos avanços pontuais, eu em alguns deles participei, no setor de energia, nós demos avanço, determinamos a abertura do mercado para os próximos anos, discutimos uma nova linha de armazenamento de energia. No setor do agro, nós avançamos na regulamentação das terras de fronteira, deixamos a desejar porque não temos uma linha para o seguro definida, e eu vou pegar aí a questão do marco temporal, que é a discussão sobre a questão daquilo que é o momento de corte a partir do qual se estabelece as terras do ponto de vista da sua titularidade, as chamadas terras indígenas. Nós temos uma legislação votada na Câmara, votada no Senado, uma maioria que o governo não reconhece, que o Judiciário questiona, e depois disso nós fizemos a votação, inclusive, de uma emenda constitucional para dar líquido, clareza, transparência a essa matéria, e já há um movimento do Supremo dizendo que essa própria deliberação do Congresso poderá ser mais uma vez questionada. Então, eu pego esse exemplo para dizer, Evandro, temos um caminho a trilhar ainda que não é fácil, é absolutamente necessário, mas que vai passar pela redefinição das relações entre os poderes, no meu entendimento. Deputado, eu agradeço a sua sinceridade. Eu pergunto, esse trabalho de redefinir, de encontrar esse caminho, ele é de quem? Ele é apenas do presidente da Câmara ou do presidente do Senado em conjunto? Ou ele é um trabalho que também passa pelas mãos dos líderes partidários, dos líderes de bancada? Dá para a gente nomear quem seriam as pessoas responsáveis pela abertura desse caminho e também pelo fortalecimento do Legislativo diante dessa menção que o senhor faz da interferência de outros poderes? Primeiro, será uma tarefa coletiva. E ela terá que transcender disputas políticas. Quando muitas vezes nos dividimos entre uma polarização extremada que vive a política do Brasil, hoje nós temos isso muito aí à tona, qualquer decisão que se faça, se nós não conseguirmos substituir isso por um nível de um certo acordo e a partir disso constituir essa relação, ela não virá. Veja só, nós temos agora marcado para a próxima terça-feira uma careação determinada pelo ministro do Supremo, o ministro Toffoli, entre o Banco Central com dois envolvidos, no caso o Banco Master e o BRB, tá certo? Naquilo que se caracterizou como uma fraude bancária, tá certo? E isso é a careação sem que tenham sido ouvidos aí individualmente. São casos como esse que têm se repetido. Mas a tua pergunta foi além. Você perguntou, construção disso será coletiva, não depende só do presidente,
Ao presidente Hugo, muitas vezes, tem faltado o apoio necessário para que ele possa bem exercer a sua função. No meu entender, ele tem buscado um caminho para isso e ele tem sido, muitas vezes, vítima dessa polarização extremada da disputa política que, discutindo casos pontuais, dificulta o trabalho do fortalecimento do poder como um todo. Deputado, eu queria falar um pouquinho também desse fim de ano, sobre as decisões que couberam ali ao presidente da Câmara, e não necessariamente ao presidente da Câmara, porque uma delas foi levada a plenário e mesmo assim gerou um embate com o Supremo Tribunal Federal, que foi a cassação de parlamentares, né? Houve uma leva de representantes da direita no país. Tivemos ali Alexandre Ramagem, Eduardo Bolsonaro e também a deputada Carla Zambelli. No caso de Eduardo Bolsonaro e Ramagem, foi uma decisão da própria mesa diretora. No caso da Zambelli, houve uma decisão tomada no plenário do Legislativo que depois acabou entrando num movimento de contramão com o que entende o Supremo Tribunal Federal, que derrubou essa decisão. O quanto isso mexeu com os ânimos na Câmara e como o senhor enxergou esses movimentos finais que deixaram 2025, digamos assim, no mínimo bastante emocionante nesse finzinho de ano? No caso específico, Evandro, da Zambelli, eu votei contrário à sua cassação. Eu fui uma das pessoas que fizemos maioria ali. Como havia votado numa votação que havia acontecido momentos atrás, contrário à cassação do deputado Glauber. Acho que o parlamento deve ser tolerante no que diz respeito às manifestações das pessoas. É lógico que tem manifestações e atitudes que transcendem, comprometem os princípios de ética parlamentar e tudo mais, e isso deve ser evitado. Mas se há uma disposição de respeitar aquilo que é o debate, há uma necessidade que o parlamento tenha uma coesão no sentido de defender os mandatos populares, que só em caso extremo devam ser colocados em risco. No caso, houve agora uma decisão do Supremo e foi tomado, o parlamento a respeitará. Mas do ponto de vista do parlamento, tá certo? Acho que o fundamental é manter a sua integridade. E no que diz respeito à consequência disso, eu espero que tenha pelo menos uma virtude o que aconteceu. Que isso, de alguma forma, possa tirar esses casos que estavam mais rumorosos. E com base nisso, o presidente Hugo foi quem me alegou, inclusive, isso, Arnaldo, olha, esses temas estão o tempo todo tensionando as relações, vamos deixar isso. Porque, por exemplo, nós dedicamos muito espaço a isso e pouco espaço ao debate que se acabou adotando depois sobre o corte dos incentivos fiscais e tributários. A regulamentação da reforma tributária que nós completamos, se você for ver na imprensa, no tempo de discussão, teve um espaço muito reduzido. Então, nós estamos tendo uma inversão total de fatores. Aquilo que importa às pessoas, ao empreendedor. Eu estava aí pela Fast News, assistindo com você um empreendedor que acabou de discutir e questionar a questão tributária. É nessas questões, na vida das pessoas, nós nos concentramos de alguma forma na questão da segurança. Acho que nisso demos algum passo, temos que persistir. É nessa questão central, nessas questões que diz respeito à vida das pessoas, que o parlamento tem que concentrar o seu foco, a sua atividade. Aproveitando que o senhor já puxou o fio, então, para uma expectativa de 2026, eu queria entender do senhor qual é o principal tema que será debatido na Câmara, no Congresso Nacional, no seu ponto de vista, em 2026, que é um ano eleitoral e que traz um molho diferente para as coisas, né, deputado? Bem, então, aí, um primeiro risco para evitar em 2026 é nós nos concentrarmos, fazemos um pacto logo no começo, para nos concentrarmos na atividade legislativa durante os meses de fevereiro, março, abril. Maio já fica muito contaminado e a partir de junho impossível o processo eleitoral. Então nós temos um período útil. Temas. Primeiro, é lógico que cada parlamentar tem foco em questões que ele trata mais cotidianamente. Eu trato muito do agro, você sabe. Sim. Eu sou vice-presidente da FPA. Pois é. Nós queremos concluir a votação do marco temporal. Nós queremos discutir um marco para o seguro rural. Isso é fundamental, são duas tarefas e duas questões muito prioritárias para o agro, além de outras mais. E a bancada de vocês é forte, né? Nós temos conseguido pautar matérias importantes, tomar iniciativas, né? Do ponto de vista de infraestrutura, que também é outro setor que eu trato muito, nós já havíamos votado o marco regulatório para as novas concessões de PPPs, que o Senado vote rapidamente, está atrasado isso lá no Senado. Segundo, que nós possamos concluir uma votação importante do setor de energia, toda a questão das renováveis, chamado cortes, o TANLIM, que é a expressão técnica sobre a questão das energias renováveis, nós precisamos completar, nós precisamos implementar toda a questão da bioenergia a partir do etanol, do biodiesel, do biometano, metas começam a ser estabelecidas aí e há normas legislativas para que a gente possa fazer. E uma terceira menção, para não ser exaustivo, citando itens aí,
é fortalecer as agências reguladoras. Fortalecer as agências reguladoras. Isso é muito importante. Se nós estamos falando de contratos de longo prazo, se nós estamos falando que o país hoje vive ainda uma situação de desequilíbrio fiscal, nós não podemos buscar isso pelo aumento de impostos, nós temos que fazer reforma administrativa e nós temos que fortalecer PPPs, parcerias público-privadas, para que aí venham os investimentos mais estruturais. Eu próprio sou relator de uma matéria que é estratégica para o país, me permito mencioná-la, Evandro, que são os minerais críticos estratégicos. Exatamente. Hoje, as chamadas terras raras e outras, hoje fator de disputa da geopolítica mundial. Isso está na base do embate ali dos Estados Unidos com a China. Isso é uma das questões que tensiona para que a guerra não consiga se encerrar entre Rússia e Ucrânia, porque há uma disputa entre outras por conta desses fatores e nós precisamos aprovar a legislação sobre isso. Deputado Arnaldo Jardim, eu agradeço muito a conversa conosco aqui nesse domingo e digo para o senhor que se eu pudesse, eu também estaria com uma camiseta igual a sua aqui. Um ótimo domingo para todos aí, muito obrigado. Hein? Um grande abraço e até o ano que vem. Bom 2026, né, Ivan? Exato, a gente vai se falar muito lá ainda, pode deixar. Um abraço. Um prazer, muito obrigado.